Boa noite a todos. Vamos continuar o estudo do passo 9, o mistério de Belicena Vilca. 40º dia da carta de Belicena Vilca. Em 13 de junho de 1303, se celebra uma Assembleia de Estados Gerais no Louvre, presidida pelo rei. Nela se renovam as denúncias contra Bonifácio VIII e se expõe formalmente a necessidade de convocar um concílio que o condene e nomeie um novo papa. Os nobres, as cidades e os bispos nacionalistas aceitam. Guilherme de Plazian solicita ser o acusador de Bonifácio no futuro concílio. Tem aprovação e lê uma declaração onde expõe seus argumentos. Eu, Guilherme de Plazian, cavaleiro, digo, antecipo e afirmo que Bonifácio, que agora ocupa a Santa Sé, será achado um herege perfeito, de acordo com as heresias, fatos prodigiosos e doutrinas perversas mencionadas a seguir. 1. Não crê na imortalidade da alma. 2. Não crê na vida eterna, pois afirma que seria melhor ser um cão, asno ou qualquer outra besta do que ser francês, coisa que não diria se acreditasse que um francês tem alma eterna. Não crê na presença verdadeira, pois adorna seu trono com o maior esplendor que o altar. Disse que para humilhar sua majestade e os franceses, transtornaria o universo inteiro. Deu sua aprovação ao livro de Arnaud de Villeneuve, o bruxo protegido pelos cistercienses, que tinha sido condenado pelo bispo e a Universidade de Paris. Fez erigir estátuas de si mesmo nas igrejas, com o propósito que se lhe renda culto junto ao crucificado. Tem um demônio familiar, ao que chama Bafoel, que lhe revela o que deseja saber. Por isso disse que, ainda que toda a humanidade estivesse em um lado e ele sozinho em outro, ele não estaria errado, seja questão de fato ou de direito. E expressou sua prédica pública que o sumo pontífice, assim, põe a preço a todos os sacramentos e cargos eclesiásticos. Não possa cometer simonia, o que é uma heresia. Como um herege confirmado que sustenta que só a sua é a fé verdadeira, qualificou os franceses, notoriamente um dos povos mais cristãos, de cátaros. Ele é um repugnante sodomita, como o provam numerosas testemunhas. É também um assassino. Em sua presença fez tirar a vida a muitos clérigos, ditando aos seus guardas, quando não matavam no primeiro golpe: bate, bate, vai, vai. Obrigou os sacerdotes a violar os segredos do confessionário. Não observa vigílias nem jejuns. Lança filípicas contra o colégio de cardeais, contra a ordem de cavaleiros teutônicos, contra a ordem de predicadores dominicanos, contra os irmãos menores e os franciscanos espirituais, repetindo que arruinam o mundo, que são hipócritas e falsos, e que nada de bom acontecerá a quem se confesse ante eles. Tratando de destruir a fé, concebeu uma velha aversão contra o rei de França, em seu ódio à fé do verdadeiro Cristo, porque na França é onde está e esteve o esplendor da fé, o grande apoio e exemplo da cristandade. Levantou todos contra a casa de França, a Inglaterra, a Germânia, confirmando o título de imperador ao rei da Germânia e proclamando que fazia isso
para destruir o orgulho dos franceses, que se vangloriavam de não estar sujeitos a ninguém quanto às coisas temporais, que ninguém na terra era acima de seu rei, dizendo que eles mentiram através de sua gola e declarando que se um anjo descesse dos céus e dissesse que os franceses não estão sujeitos nem a Bonifácio, nem ao imperador, seria anátema. Permitiu que se perdesse a Terra Santa, empregando o dinheiro destinado à sua defesa em guerras pessoais e luxo. Foi publicamente reconhecido como simoníaco e muito mais ainda como fonte e base de toda a simonia, vendendo benefícios ao melhor pagador, impondo sobre a igreja e sobre o bispo servil a vassalagem, com o objetivo de enriquecer sua família e seus amigos com o patrimônio do crucificado e para convertê-los em marqueses, condes, barões. Dissolve matrimônios por dinheiro, anula os votos das monjas. Em síntese, cavaleiros, disse que em breve faria de todos os franceses mártires ou apóstatas. Impressionados pelas acusações de Plazian, todas acompanhadas de abundantes provas, os parlamentares convêm em convidar Bonifácio VIII para assistir o concílio para que exerça sua defesa. No entanto, Felipe IV não está satisfeito com a aprovação coletiva e redige cartas pessoais para as várias dioceses da França, enquanto Nogaret parte a Roma para notificar o Papa. Guilherme de Plazian, escoltado por dissuasiva tropa real, visita pessoalmente cada cidade, povoado ou aldeia e recolhe as assinaturas dos estamentos. Como cabia assim esperar, quase todos assinam ao ler a carta do rei e ouvir a exposição do acusador oficial. Só resistem os cistercienses e outras ordens beneditinas, principais refúgios dos Golem. Citeaux, o Cluny e o Templo desaprovam fortemente a conduta de Felipe o Belo e manifestam que nada há para se reprovar em Bonifácio VIII. Em troca, a Universidade de Paris, os dominicanos de Paris e os franciscanos de Touraine se declaram a favor do rei. Em meados de agosto, Bonifácio VIII publica uma bula na que afirma que só o Papa pode convocar concílios e tenta se defender das acusações de Plazian e Nogaret. Ao final se pergunta: como se chegou ao absurdo de que os cátaros acusem o Papa de herege? Mas os espias de Felipe IV o informam de que se está redigindo o decreto de excomunhão do rei e interdição do reino da França. A bula já contava com data de emissão, 7 de setembro de 1303. Felipe IV decide dar um contragolpe e capturar Bonifácio, antes que dê a conhecer a sua infame resolução. Já na França, seria julgado pelo concílio e deposto formalmente, nomeando-se em seu lugar um bispo francês de sua confiança. Para cumprir esse plano, dá carta branca a Guilherme de Nogaret, a quem entrega sua própria espada e diz essas palavras históricas: a honra da França está em vossas mãos, senhor cavaleiro. Guilherme de Nogaret vai para a Itália acompanhado só por Sciarra Colonna, o mais temível inimigo pessoal de Bonifácio, e por Charles de Saint-Félix, um dominicanes que era neto de Pedro de Creta e Valentina de Tarsis. Nogaret conhecia Charles quando era criança, pois era filho de quem fora o senhor da família de Saint-Félix de Caraman.
Em Florença, o banqueiro do rei da França entrega a Nogaret uma grande quantia, pois tinha a ordem de prover o Gascão de quanto fosse necessário à sua missão. Dali partem os vários homens adeptos do partido gibelino para dar aviso aos senhores aliados dos Colonna, nas proximidades de Anagni, Alatri e Ferentino. O Papa se achava em seu palácio de Anagni, sua cidade natal no antigo estado pontifício de Frosinone. A vizinha cidade de Ferentino, rival gibelina da Anagni Guelfa, é o ponto de reunião dos conspiradores. O dia escolhido, 6 de setembro, um dia antes da emissão da bula que excomungaria Felipe IV. Nesse dia, no máximo segredo, chegam uma dúzia de senhores, inimigos jurados de Bonifácio VIII, que aguardavam há anos uma oportunidade de se vingar. Todos anseiam intimamente uma ocasião para executar Bonifácio, pois consideram inútil seu traslado para a França. Ironicamente, Guilherme de Nogaret deverá apelar a toda a sua autoridade para protegê-lo e cumprir com a estratégia de Felipe o Belo. Cada cavaleiro viajara sozinho, acompanhado de uma pequena escolta que não despertaria suspeita alguma. A essas tropas se somavam os efetivos mercenários aportados pelo capitão Reinaldo Supino, guarda de Ferentino, que se vendeu a Nogaret por 1.000 florins. No total se juntam 300 ginetes e 1.000 infantes. Aquelas companhias seriam realmente exíguas para o que se propunham a tentar, se não fosse que contavam a seu favor com o princípio da surpresa, já que nem Bonifácio VIII, nem seus sequazes Golem imaginavam nem remotamente que podiam ser atacados em Anagni. Formado a poucos quilômetros de distância, o batalhão de Nogaret parecia surgido do nada. E ninguém na Itália poderia saber de antemão de sua existência para avisar os Golem. Um dos cavaleiros gibelinos era Nicolás, da poderosa família dos Conti, cujo irmão Adenulfo, residente em Anagni, daria suporte vital aos invasores. Por seu intermédio se consegue comprar o comandante da guarda papal, Godofredo Busso, por uma boa bolsa de ouro, enquanto que o próprio Adenulfo se ocuparia de enganar os anagneses durante o ataque. À meia-noite chegam os guerreiros de Christus Lúcifer, frente à antiga capital dos Érmicos. 2 cavaleiros portam os estandartes da França e da Igreja. Nicolás Conti os guia para uma porta na muralha que tinha sido aberta de dentro. E todos se lançam ao grito de "Morra Bonifácio! Viva o rei da França!". Os ginetes, seguidos da infantaria, se desmembram em vários grupos pelas encostas e ladeiras. Vão à direção onde se erguem os suntuosos palácios, pertencentes aos cardeais e ao Papa, e várias igrejas de ornamentos esplendorosos. O comandante da Guarda Real se une, com parte dos seus, às forças intrusas e começa o sítio ao palácio de Bonifácio VIII, que apenas dispõe de poucos homens para resistir. Por uma vez, a história se inverte. O argumento é o mesmo, os personagens semelhantes. É a luta do espírito contra as potências da matéria, do rei de sangue contra os sacerdotes Golem, dos representantes do pacto de sangue contra os do pacto cultural. Mas desta vez é o rei do sangue quem triunfa sobre o sacerdote Golem, sobre os exterminadores do sangue puro, sobre os proclamadores de cruzadas contra a sabedoria hiperbórea. Dentro da suntuosa residência, o orgulho de Bonifácio desmorona. Olhem-no ali, tremendo e chorando feito uma mulher, o demônio Golem que pretendia imperar sobre o carisma do rei do sangue.
Talvez não chore pela tragédia do momento, mas pelo futuro castigo que lhe imporiam seu senhor, o supremo sacerdote Melquisedeque e os mestres da fraternidade branca. Os povoadores de Anagni, com tudo isso, acordam com a surpresa de que sua cidade está ocupada pelas tropas do rei da França. Alguém faz soar o sino chamando a reunião e todas as famílias correm para a praça do mercado. As notícias são abrumadoras. Ciarra Colonna veio com um batalhão dado pelo rei da França e com certeza vai matar o Papa. Godofredo Busso passou para o inimigo e a cidade ficou descuidada. Rapidamente, em meio a uma grande confusão, nomeiam como chefe Adenulfo Conte. Este, acompanhado de alguns vizinhos previamente escolhidos entre os partidários dos Colonna e dos Conte, vai conversar com os assaltantes. Fala com Reinaldo Supino e volta em seguida. Assegura com veemência que será impossível resistir aos franceses, que já estão saqueando os palácios dos cardeais. Só resta a possibilidade de se unir a eles e participar do saque. Desesperados, os guelfos se entregam à pilhagem, roubando palmo a palmo com os gibelinos os palácios dos cardeais e do Papa. Assim desaparecerão obras de arte de valor incalculável, tesouros da antiguidade, e riquíssima quantia de ouro e prata. Cada um toma o quanto lhe agrada e pode carregar. Alguns descobrem as adegas encarregadas de satisfazer os refinados paladares dos purpurados e acalmar sua sede inextinguível. E pronto, os barris circulam de mão em mão. Durante o dia, poucos serão os anagneses que não tenham roubado algo ou se embriagado. Ninguém se aventura pelas ruas e a cidade fica sob o controle total dos poucos homens de Nogaret. Enquanto se efetua o saque noturno e a população está entretida nessa bárbara tarefa, uma febril atividade guerreira se desenvolve em torno do palácio de Bonifácio. Quem, consciente de que, com sua reduzida guarda, não poderá resistir muito, trata de chegar a um acordo com os sitiadores. Seu legado recebe as condições: render-se à discrição, levantar a excomunhão a Felipe o Belo, reabilitar os Colonna e ir prisioneiro à França para ser julgado pelo concílio. Ao conhecê-las, Bonifácio resiste a aceitá-las e afunda no desespero. Só atina vestir a indumentária sacerdotal golem e aguardar seus inimigos sentado no trono. Entre soluços de amargura, ora fervorosamente ao Deus Criador para que realize o milagre de salvá-lo e salvar os planos da fraternidade branca. Será possível, se pergunta a gritos, que os senhores da guerra triunfem sobre ele, que é um representante do Criador do universo? Se ele, em que se tinha confiado para que freasse os reis temporais, fracassava, que novas desventuras atingiriam as ordens Golem, que por tantos séculos desenvolveram os planos da fraternidade branca? A cada pergunta soluçava, e era evidente que não tardaria em perder a razão. Com exceção de 2 bispos, um espanhol e outro italiano, todos fogem como podem. Alguns são capturados e mortos pelos homens de Ciarra Colonna, enquanto que outros são conservados como reféns, pois se entregam voluntariamente, entre eles seu próprio sobrinho. Aquelas notícias acabam de deprimir Bonifácio. Ao fim, uma janela quebra e por ela entram Guilherme de Nogaret e Charles de Saint Félix, seguidos por meia dúzia de soldados de Ferentino que se mantêm a prudente distância para não serem reconhecidos pelo Papa. Nogaret e Charles se aproximam ao trono. Luzindo a tiara papal,
réplica da coroa egípcia dos sacerdotes atlantes morenos, vestindo a túnica branca dos sacerdotes levitas de Israel, na qual está bordado o trevo de 4 folhas dos sacerdotes Golem, estilizado como cruz celta. Em sua mão direita, sustentando a cruz, símbolo do encadeamento espiritual. E na esquerda, as chaves de São Pedro, símbolo da chave Kalachakra, com que os deuses traidores ao espírito do homem consumaram sua traição original. Ali estava sentado, com seus olhos flamejantes de ódio e terror, um dos homens mais perversos da terra. Cátaro, filho de Cátaro, exclamou desafiante ao reconhecer Nogarete. Teu amo, o rei da França, nada poderá contra a lei de Jeová Deus. Cavaleiro sou do rei da França, respondeu o Gascão, e posso assegurar-vos, detestável sacerdote, que meu senhor só conhece e respeita a lei da honra, que é a lei do Espírito Santo, da vontade do Deus verdadeiro. Só teu Deus Jeová, que é um demônio chamado Satanás, ao qual obedece servilmente, pode se opor a essa lei. Golem maldito, agora era Charles de Saint Félix, ou Charles de Tarsis Walter, ou Charles de Tarceval, o que falava. Tende por seguro que o rei da França acabará contigo e com as ordens diabólicas que o secundam. Jamais podereis governar o mundo enquanto existam iniciados, como ele ou Frederico II. Mas tende por seguro, todavia, que nós, os guerreiros eternos de Cristo Lúcifer, acabaremos algum dia com os chefes de teus chefes, com a hierarquia oculta de sacerdotes supremos, que mantém o espírito não criado na escravidão da matéria criada. Bonifácio empalideceu e estremeceu de terror ao ouvir o homem de pedra. Um halo de hostilidade essencial que se desprendia daquele cavaleiro com uma intensidade impressionante, que era a morte da vida cálida frente a essa outra morte que se intuía através de sua presença. O que é a perda da vida, dos gozos e riquezas efêmeras, do poder neste mundo, ou o castigo do supremo sacerdote no outro mundo, que tanto o atemorizava até então, frente ao abismo da morte eterna em que o afundavam os olhos de gelo do cavaleiro francês? Hereges! Gritou fora de si. Em momentos em que uma porta saltava ao chão e entrava toda uma multidão precedida por Ciarra Colonna. Respeitai quem, por disposição do Deus único, deve governar todo o orbe. Ciarra, aquele inimigo mortal de Bonifácio, ouviu suas palavras e lhe deu uma bofetada violenta com sua manopla de ferro, arrancando sangue de sua bochecha. Nogarete teve de contê-lo, para que não o atravessasse ali mesmo com sua espada. O povo e os soldados, entretanto, lançavam mão de todo objeto precioso que tinham em seu alcance. Com o palácio tomado, Bonifácio prisioneiro e a cidade sob controle, a situação era promissora. Uma coisa era entrar de surpresa na Itália e atacar. Outra era sair levando o Papa prisioneiro. Nem sequer em Anagni poderia ficar muito tempo se os povoadores descobrissem o quão pequenas eram as tropas ocupantes. No porto de Ostia, os esperava um barco da família Anibaldi, aliados dos Colonna. Mas para chegar ali, precisavam de um importante reforço. Os irmãos de Ciarra deveriam ajudar com 5.000 homens, mas se atrasaram e, em 7 de setembro, o dia passou numa intensa calmaria, enquanto os anagneses iam despertando da surpresa. No dia 8, tudo igual, mas começaram a circular rumores entre os povoadores de que tinham sido vítimas da traição e de um golpe de poucos atacantes.
A hostilidade começou a se fazer sentir com provocações aos soldados de Nogaret. E em seguida se viu que era bom deixar Anagni o quanto antes. Guilherme de Nogaret, Charles de Saint Félix e Ciarra Colonna estavam debatendo a conveniência de matar Bonifácio ou se arriscar a levá-lo com eles, quando se inteiram que Godofredo Busso passou novamente ao bando do Papa e lhes fechou a entrada do palácio. Imediatamente se reinicia a agora sangrenta batalha, e os 3 enviados de Felipe IV se veem obrigados a fugir, deixando Bonifácio VIII em mãos dos guelfos. Dias depois se encontram na França, sendo aprovado pelo grande rei, tudo feito em Anagni. É que a vida de Bonifácio já não serviria aos interesses Golem, pois aquele tinha perdido irremediavelmente a razão. Um mês depois dos acontecimentos de Anagni, em 11 de outubro de 1303, morreria em Roma, concluindo com ele a era da dominação Golem medieval na Santa Sé e fracassando a concretização dos planos da Fraternidade Branca, quer dizer, o governo mundial e a sinarquia do povo eleito. A alta estratégia dos senhores de Tarsis e dos círculos dominicanes estavam triunfando sobre as potências da matéria. Felipe IV, quem aparecia como a causa exotérica do fracasso Golem, era um iniciado hiperbóreo, que cumpria ao pé da letra as pautas esotéricas da sabedoria hiperbórea. Mas a morte de Bonifácio, Dr. Signagel, assinalava só o começo do fim. Faltava ainda desmantelar a infraestrutura financeira dos templários, o germen da sinarquia do povo eleito. A crise que quebrou a alma de Bonifácio se produziu quando seu diabólico orgulho se viu terrivelmente humilhado pelos atos de seus inimigos. Primeiro o cátaro Nogaret, tratando-o como um súdito do rei da França e fazendo-o prisioneiro em seu nome. Logo o misterioso Charles de Saint Félix, transmitindo-lhe seu poder aterrador e pregando o fracasso dos planos mais secretos das ordens Golem. Isso confirmava as suspeitas de Bernard de Soissette, o bispo de Pamiers, de que em torno de Felipe o Belo existia uma conspiração dos filhos das trevas. Rodeado de inimigos, capturado em seu próprio palácio de Anagni, banhado em suores frios, Bonifácio compreendia tarde que tinha subestimado Felipe o Belo e que não tomou com suficiente seriedade os frequentes avisos de alarme que enviavam os monges do Cister e os templários. Presa então de uma mescla de ódio e terror, sentia que sua alma ia se deprimindo sem remédio. A seguir, o bandite Ciarra, atrevendo-se a golpeá-lo e ameaçando de morte, enquanto seus homens o cobriam de insultos. E por último, a traição do seu povo natal, saqueando sem pudor seu palácio, aliando-se a seus inimigos, que eram os inimigos da igreja Golem, a igreja do Deus Uno, Criador do universo, do Deus do qual ele, o sacerdote Máximos, era uma manifestação vivente. Oh, mas mais afetiva, doía mais que as ofensas anteriores. Oh, Deus Uno, que ingratidão a de seu povo! Talvez aquela agressão dos seus, por ser menos importante, mas mais afetiva, doía mais que as ofensas anteriores. E, naturalmente, dentro dessa dor se destacava, em maior grau, a angústia de ter sido despojada do ouro e a prata, de seus tesouros da arte de beleza sem par, reunidos em toda uma vida de aquisições, muitos herdados ou pertencentes à família Gaetani. O peso do fracasso se descarregava sem atenuantes
esmagando Bonifácio VIII em poucas horas. Muitas emoções juntas, mesmo para um golem de lendária crueldade, as que afligiam o Papa de 69 anos. Quando foi resgatado pelo povo de Anagni, sua consciência estava situada fora da realidade. E, ainda que muitos prometessem devolver o roubado, Bonifácio não estava em condições de entender. Mecanicamente solicitou ser levado ao palácio de Letrán. Ali os cardeais Orsini, ao comprovar sua demência, o mantiveram isolado dos romanos. Com os olhos fora de órbita, exclamava: Bafuel, Bafuel, aliquem ed, ad astra fero. Em alguns momentos de lucidez, estalava em pedidos de vingança contra seus inimigos e assegurava a ruína dos que o tinham traído. Mas logo sua mente se obscurecia e sofria raptos de ira contínuos, nos que o uivava, espumava pela boca e tentava morder os que o tratavam. Ao final, em 13 de outubro de 1303, morreu convertido em uma besta furiosa, cumprindo assim a profecia de Celestino V. O santo dissera: subiste como uma raposa, reinareis como um leão e morrereis como um cachorro.